Aê! Bom dia, empresários. Bom dia, empresários. Tudo bem? Bom, prazer enorme estar aqui com vocês. Obrigada a todo mundo. Obrigada, Pedro, Rafa, Diego e a todos que estão aqui. Vocês viram o começo da primeira tela? Primeiro slide da abertura? Qual é o tema da minha fala hoje? Autoliderança. A primeira chave para o sucesso. Meninos, Pedro, Bruno, Camila, qual é a segunda chave? Liderança de times. Terceira chave? Planejamento. E a quarta? Execução. Maravilha. Os meninos participaram comigo de um curso recentemente e foi muito bacana e a gente trabalhou muito forte isso aí. Então, autoliderança é a primeira chave. Vamos transitar um pouquinho sobre alguns temas aqui para a gente construir uma ideia. A ideia é que hoje a gente sai daqui com uma ideia de fato construída. O que nós vamos tratar hoje aqui é reflexão. Reflexão para que a gente consiga efetuar um processo de mudança. Não importa em que estágio você esteja agora, de vida, bem evoluído, assim como os meninos grandes empresários aqui, ou começando agora, acabou de ter entrado na Premier Pão, não importa em que estágio, você vai todos os dias pensar em crescer. No dia que isso parar, isso é como um eletrocardiograma, né? O eletrocardiograma ele fica para lá e para cá, para lá e para cá. Isso significa que nós estamos o quê? Vivos. No dia que ficar assim, estável,
nós morremos. Então, crescimento, mudança, instabilidade faz parte da nossa vida. E por falar em instabilidade, olha só. Essa frase aqui do Peter Drucker, o pai da gestão moderna, ele fala que aqueles que querem liderar devem primeiro liderar a si mesmo. A partir dessa frase, eu comecei a construir o nosso encontro de hoje. Agora, vamos transitar rapidamente pelo novo século que nós estamos vivenciando agora. Nós estamos na 4ª Revolução Industrial. A 4ª Revolução. Vocês devem ter ouvido alguma coisa aqui sobre isso, não? Esses dias. A 4ª Revolução Industrial, mas então teve a 3ª, teve a 2ª e teve a 1ª. A 1ª Revolução Industrial, ela acontece no século XVIII, quando existiam as máquinas a vapor, né? Os navios, os trens, etc. e tal. E como é que muda de uma era para outra? Como é que transforma de uma revolução para uma segunda revolução? O que vocês acham? Como é que se transforma? Aqui depois da segunda, no século XIX, a revolução da eletricidade. Thomas Edison veio, criou a eletricidade, transformou completamente. A 3ª revolução acontece com a microcomputação na década de 60, 70. E aqui estamos na 4ª revolução. Mas como é que acontece uma mudança entre uma revolução e outra? E o que é que isso tem a ver com a autoliderança? Vocês vão já pegar. Quem pode me ajudar? O que é que muda entre uma revolução e outra? O que é que caracteriza uma mudança de uma era para outra? Oi? Necessidades. A necessidade vai gerar o quê? Oi? Incômodo. Aí surgem as mentes brilhantes e dizem, poxa, tem muita gente incomodada aqui. Eu preciso dar uma solução para isso. Então, eles começam a inovar. O que caracteriza uma mudança de uma era para outra é a inovação. A inovação, quando ela se alastra, ela transforma uma sociedade. Então, nessas revoluções aqui, elas transformaram bastante a sociedade. E, cada vez mais, essas revoluções vão se encurtando entre uma e outra. Já ouvi rumores sobre a 5ª. Mas vamos lá. Passando por isso tudo aqui, essa última revolução que é a nossa, que nós estamos agora, é considerada a revolução, a 4ª revolução, a era do conhecimento, a era da inteligência. Observem só essa crescente aqui. À medida que vai passando as eras, o nível de competências e habilidades vai sendo muito mais solicitado a gente. A gente vai precisar ter cada vez mais níveis de conhecimento e habilidades para lidar com o mundo e com principalmente as pessoas. Então, gente, se nós estamos aqui essa época daqui onde a máquina, nós éramos os seres humanos eram as máquinas, né? Eles estavam ali dentro da operação das indústrias. Agora não. Nós pensamos muito e nós temos que ter um espírito colaborativo, de diálogo, de construção, de cocriação, colaboração, colaborar, trabalhar junto. Quem não tiver espírito de colaboração está fora do século XXI. Então, pensando nisso, a gente tem que caminhar por um outro sentido aqui. Se tudo mudou, vai continuar mudando, e cada vez mais a mudança vai ser muito mais veloz, né, e encurtada, como é que a gente fica nisso? O nível de ansiedade sobe absurdamente. Você vai vendo crianças, hoje, de 5, 6 anos de idade, fazendo trabalho psicoterápico profundo pelos níveis de ansiedade. A depressão se instalou, é o mal do século, vamos dizer assim. Eu estava lendo recentemente um artigo sobre depressão num site chamado... algo ligado à psicanálise, mas falando a respeito da doença. Mas é apenas uma falta de substância no organismo, a depressão? Não apenas. Mas também os nossos modelos mentais, as interferências na fase da infância e adolescência, que nos levaram a estar aqui agora. Uns com muitas dificuldades, outros com poucas dificuldades. E as crianças estão muito doentes. Por quê? A exigência para que nós entramos em um processo de desempenho, de resultado. Resultado é fundamental. Mas como é que a gente chega nele? De maneira lúcida e sadia. Então, e o sucesso?
Todo mundo quer, ou não? Quem não deseja? E sucesso é totalmente individual. Tem o meu conceito de sucesso, tem o do Rafael, tem o do Bruno, tem o de vocês. Cada qual tem um modelo de sucesso. O que é sucesso, finalmente? Ele vem primeiro. É conquistar o quê? Vamos lá, me ajudem. Sonhos. Objetivos. É pensar, construir, transformar o sonho em realidade. E aí muita gente atrela isso aqui a sucesso no trabalho, sucesso financeiro. Todo mundo sonha, de repente, estar com uma boa renda, né, na conta, saldo enorme, aplicações, uma boa casa. Isso é legítimo, muito legítimo. Agora, tem o sucesso na vida. Na vida, como ser humano, como pai, como esposa, como esposo, como filho, como irmão, como amigo. Foi feita uma pesquisa, foi a pesquisa mais longa, talvez, em Harvard. Essa pesquisa, ela começou em 1938. 724 pessoas envolvidas nessa pesquisa. E, ao longo da pesquisa, ela queria entender o seguinte: como é que alguém consegue levar uma vida feliz? Uma vida inteira. Durou 75 anos, terminou em 2013 essa pesquisa. Qual foi o resultado dessa pesquisa? As pessoas eram entrevistadas de 2 em 2 anos, tinham exames médicos de 5 em 5 anos, para entender como é que elas levam as suas vidas. O que, de fato, faz alguém chegar a uma velhice feliz. E a resposta foi sensacional, né? Foi dizendo o seguinte: as pessoas conseguem levar uma vida feliz, é quase a fórmula da felicidade. Eu odeio essas coisas de fórmula, mas se vocês puderem pensar a respeito dessa perspectiva, ela talvez seja, de fato, uma fórmula. Não uma fórmula objetiva, mas uma fórmula subjetiva que tem a ver com a nossa vida, tem a ver com nossos relacionamentos. É dando qualidade aos relacionamentos que somos mais felizes. Que relacionamento? Primeiro é com você. O que é que você fala a seu respeito? Se você comesse suas palavras, elas te nutririam ou elas te envenenariam? Se você comesse as palavras que você fala a seu respeito, elas te nutririam ou te envenenariam? Então, gente, nesse processo, a gente entende que existe uma relação do sucesso com a felicidade, mas quem vem primeiro? O sucesso ou a felicidade? Essa lógica... Olha só, tudo que eu vou falar está conectado. Toda fala está conectada uma com a outra. Se você perde uma coisa aqui, você vai desconectar lá na frente. E aqui, isso tem uma lógica. Eu gosto muito de trabalhar a partir de 2 perspectivas. A perspectiva do lado esquerdo do cérebro e a perspectiva do lado direito do cérebro. O lado esquerdo é a lógica, é o racional. E o lado direito é a emoção. Então, quando você está... Qual é a lógica na autoliderança? Pensa um pouco. Primeiro vem sucesso ou felicidade? Os estudos de Harvard disseram o seguinte: calma, o mundo está doente, está buscando isso aqui demais. E aí chegaram à conclusão com os estudos do tal Ben-Shahar, do Shanakor, onde a felicidade antecede o sucesso. Agora, esse efeito aqui existe também. Ou seja, existe um efeito recursivo. Primeiro, a felicidade. A gente tem que aprender a ser feliz. E segundo a própria pesquisa, diz que é dando qualidade aos relacionamentos que eu me torno mais feliz. Então, eu tenho que pensar a partir de todos esses relacionamentos que eu tenho. O comigo, relacionamento amoroso, relacionamento com os parentes mais próximos, relacionamento com o divino, que você dá o nome que você quiser, eu dou de Deus. Relacionamento com a natureza. Relacionamento com o seu trabalho, com o seu lazer, você com você mesmo. Essa lógica existe, parte da felicidade, para que a gente consiga, de fato, ter sucesso. Isso aqui é real. Agora, para sermos mais felizes, é preciso mudar o tempo todo. Não se acomodar. Não entrar numa caixinha, incômodo. A gente tem que se incomodar e não se acomodar. Por que somos tão resistentes à mudança? Já que mudar vai nos levar a uma maior felicidade. Por que será? O desconhecido, não se conhecer.
O medo, a nossa mente. Olha só se isso aqui não é verdade. A mudança gera um estresse absurdo, ou não? Quando você fala em qualquer nível de mudança, você já começa a esfriar a espinha, não? É ou não é? Saí de um emprego, virei Premia Pão agora. Esfriou a espinha. Mas o Vicente Falcone, não sei se vocês conhecem esse consultor. Falcone é considerado um dos principais consultores da América Latina. E ele diz o seguinte: desafio bom é aquele que esfria a sua espinha. No dia que você tiver um desafio que esfriar a sua espinha, você está com um negócio bacana. Agora ele tem que ser atingível, tem que ser alcançável. Senão ele fica... ele vai congelar você, ele não esfria, não. Ele congela. Então, agora, mas tem estresse. O estresse não é ruim, porque existe o estresse bom e o estresse o saudável e o estresse ruim. O estresse ruim gera o quê? Ansiedade. E eu vou explicar a vocês o que são as causas das nossas ansiedades. Vale a pena ou não? Quais são as causas da nossa ansiedade? O estresse bom, saudável, ele é o desafio. Mas o desafio tem que ser, como eu falei, alcançável. Difícil, porém alcançável. O que é que gera tanta ansiedade na gente? Olha só, isso é muito importante. Observe essas duas referências aqui, desafio versus habilidade. Para que o seu desafio seja encarado como uma coisa positiva, você tem que olhar o seguinte: eu tenho desafio? Tenho. Quais são as habilidades que eu preciso para tratar e lidar com esse desafio? Aí eu tenho aqui um gráfico para mostrar a vocês, apresentar hoje, não sei se vocês conhecem ele, mas é o gráfico do Flow. O que é o Flow? É o nosso canal de fluxo. É onde a gente floresce. É onde a gente dá o nosso melhor. Por exemplo, um atleta, é muito visto a partir da perspectiva dos atletas e dos artistas. Os atletas, quando eles estão em canal de fluxo, no Flow, eles estão fundidos com a sua atividade. Completamente fundidos. Eles não separam mais a pessoa da atividade. Ele entra num gozo assim, de prazer para executar aquilo. O que é o desafio? Qual é essa relação do desafio com a habilidade? Olha só. Quando nós temos pouco desafio, ou melhor, um desafio baixo, quando a gente se coloca num desafio baixo, mas nós temos muita habilidade, a gente entra numa zona de relaxamento, de tédio, de morgação, de desmotivação. Agora, quando nós temos um desafio elevado e pouca habilidade, a gente entra na zona de ansiedade. Portanto, se você tem ansiedade, se você tem essa... Isso é comum as pessoas dizerem hoje, né? Não, eu sou muito ansiosa. Eu sou muito ansiosa. Não fica repetindo isso, gente. Lida com o negócio. Encara. Não vou querer mais ser ansiosa, eu vou lidar com isso. A ansiedade tem a ver com os desafios que você enfrenta na vida e com as suas habilidades. Se você está encarando um desafio elevado, que seja profissional, que seja na sua vida pessoal, não importa, a gente é uma pessoa só. A gente tem que olhar o seguinte: qual é o desafio que eu tenho? Se você não categorizá-los, não souber exatamente o que é, você vai ter muita dificuldade de aprender a lidar e aprender a construir a habilidade necessária para você tocar aquilo ali. Faz sentido isso? Então, ok. Então, quando a gente está com um nível de habilidade baixa, às vezes a habilidade é uma coisa pequenininha. Por exemplo, uma simples gestão de tempo. Alguém aqui tem um problema de gestão de tempo? Aqui não. Não levanta a mão não, para não ficar feio. Mas é comum. Eu atendo pessoas, eu lido com gente todos os dias, todas as semanas, enfim. Atendo muita gente do pessoal, e profissional, executivos, empresários. A semana toda minha rotina é essa. E uma coisa que é unânime em todos os atendimentos. Todo mundo tem problema de gestão de tempo. E hoje em dia, mais ainda. Quanto mais passa o tempo, mais isso fica forte. Então, entenda quais são as habilidades que você tem que ter para lidar com o nível do seu desafio. Agora, como é que fica bacana, Gabi?
Quando você, a partir de meia habilidade para meio desafio, você começa a entrar nesse nível aqui de flow, ou seja, a partir daqui, você vai proporcionalmente encontrando e entrando no canal de fluxo. Então, é muito importante isso. Qual é a habilidade que você tem que pensar e você tem que desenvolver para que você possa enfrentar os desafios que você vem enfrentando? Agora, não pense em querer construir 48 habilidades a partir de segunda-feira, tá? Não vai dar certo, claro que não. Claro que não vai dar certo. Escolhe uma, treina, põe em prática, incorpora, depois entra na outra, ajusta, faz de novo, incorpora, cria um hábito, faz uma outra. Vai tentando devagarzinho, mas não deixa de fazer. O importante é isso, não deixar de fazer. Então, entender a sua situação atual, entender onde você está hoje, conseguir desenhar exatamente quem você é, qual é a sua situação atual e aonde você quer chegar. E aí sim, construir as estratégias. Por isso que a autoliderança é você olhar a sua situação atual e conseguir se governar. Autoliderar-se é eu me governo. Eu tenho propriedade sobre a minha vida. A minha responsabilidade é enorme comigo. A partir de mim, eu vou ter com os outros. Se você não tiver responsabilidade com você, você não terá com ninguém mais. Então, entender a sua situação, exatamente o cenário que você está agora, e entender o futuro, para onde você quer ir. Um futuro de quanto tempo, Gabi? Você escolhe. 2, 3, 4, 5 anos. Eu construí meu futuro, eu tive distribuidora de alimentos durante quase 10 anos e fechei a empresa em 2007. Quebramos, eu e minha família, e a gente teve uma grande dificuldade, depois na sequência, de dizer o seguinte, e agora? E agora? Quando você perde um emprego, quando você fecha uma empresa, você se pergunta no dia seguinte, e agora? Quais são as minhas habilidades? Será que eu tenho? Eu acabei de ser demitido, eu acabei de fechar uma empresa. Será que eu tenho alguma coisa? Qual é o meu celeiro de competência e habilidade? E eu comecei a construir isso. E fui fazer o coaching lá em São Paulo. Construí a minha carreira no coaching, sem saber nada do que era coaching. E construí uma vida. Eu cheguei lá no dia e falei assim, eu quero investir minha vida nisso aqui. Aonde eu quero estar? E eu fiz um trajeto. Minha situação atual era aquela ali, zerada, V0. V0 no coaching. Não tinha nada. Mas é o seguinte, eu quero estar ali. Eu quero chegar aqui. Daqui a 5 anos, 6 anos, 5 anos, eu quero ser uma referência no coaching em Pernambuco. É um desafio que esfria a espinha? Sim. O que eu tenho que fazer para que no 4º ano eu esteja bem perto do 5º? O que eu tenho que fazer no 3º ano para chegar no 4º? O que eu tenho que fazer no 2º ano para chegar no 3º? No 1º para chegar no 2º? E agora no V0? O que eu tenho que fazer agora para chegar no primeiro desafio? Mas sempre olhando aquele lá no final. Então, gente, pensa um pouco. Quais são as habilidades e competências que você tem que adquirir para lidar com os seus desafios? Quais são elas? O que impede, então, você de usar o seu potencial? O que é o potencial de alguém? A potência. O potencial é a potência. O que é o potencial de uma pessoa? São suas habilidades, seu conhecimento, suas experiências, o que você carrega junto com você. A sua rede de contatos é um potencial que você tem. Então, tudo isso você possui. Você precisa somente botar isso mais em prática. Exercitar. Né? Levantar isso, trazer à tona. Mas o que impede a gente mesmo, na verdade, de chegar no nosso potencial é a nossa mente. É a sua mente. São os seus comportamentos. É a sua falta de confiança em si mesmo. É achar que o seu sucesso depende do outro. É não se conhecer. É não ter uma visão de crescimento.
é não traçar objetivos claros e específicos. Eu estou dando a vocês aqui um roteiro. E esse roteiro é muito importante, é exatamente essa lógica. Então, primeiro precisa entrar por um processo de autoconhecimento. Agora, sem autoestima, você não dá um passo. A autoestima nunca foi tão vista como sendo um grande diferencial competitivo. Ela é hoje considerada um diferencial competitivo. Por que um diferencial competitivo, Gabi? A autoestima é autovalorização, é amor próprio. Amar é teu próximo como a ti mesmo. Se você não se amar o suficiente, você não vai amar seu trabalho, não vai amar as pessoas que estão com você, não vai amar seu cliente, não vai amar as pessoas que vão se conectar com você ao longo da vida. Então, isso aqui, gente, a autoestima, ela é um grande trunfo de alguém. A primeira coisa. A partir daí, você começa a entrar para o processo do autoconhecimento. A autoliderança, ela precisa partir... Como é que eu vou me governar? Né? O que é que eu tenho que fazer? Como é que eu vou conduzir a minha vida e não ser conduzido? Eu preciso pensar sobre mim, primeiro. Ter um autoconhecimento profundo. Mas de que forma? Sem refletir profundamente, você não consegue. As reflexões do meu coração me levarão ao entendimento. Se você não refletir profundamente, você não vai conseguir construir o seu autoconhecimento. E você precisa de alguém para fazer isso. Sozinho, por exemplo, o auto-coaching não funciona. Não adianta, você não consegue fazer sozinho. Né? A autoajuda não funciona. A gente precisa sempre de alguém. Um amigo, um coach, ou qualquer outra coisa, um mentor. Mas tem que ter gente para nos ajudar. Por quê, Gabi? Porque nós somos cegos. Nós temos nossas cegueiras. E a gente não consegue construir um autoconceito a partir apenas da nossa perspectiva. A gente tem que ter auxílio. O autoconhecimento é determinar onde você quer chegar, né, e os seus desafios quais serão. Entender sobre os seus pontos fortes e fracos, profundamente. Aí uma dica que eu deixo com vocês é, construa os seus pontos fortes e fracos. Você, pontos fortes, ponto fraco, parará. Aí você pega 10 pessoas. 10 pessoas do seu convívio. Parentes, amigos, pessoas de trabalho, quem te conhece, quem tem relevância na sua vida. 10 pessoas. E pede para eles enviarem para vocês 5 pontos fortes e 5 pontos fracos a seu respeito. Isso ajuda muito. Cara, isso traz uma luz e uma lucidez gigantesca sobre quem você é. Então, se conhecer seus padrões comportamentais negativos. Nós temos padrões comportamentais péssimos. Conhecer os nossos sabotadores. Quais são os seus sabotadores? Determine o seu eu ideal. O que é o eu ideal? Quem é a pessoa que você quer ser daqui a 5 anos? Construa essa pessoa. A gente constrói as coisas, a gente constrói o nosso futuro. É a gente que constrói. E vivencie emoções positivas. As emoções positivas, elas liberam na gente o quê? Dopamina, serotonina, criatividade. Ajuda a gente a liberar a criatividade, a ter mais capacidade de solução, a ter mais flexibilidade e a se engajar mais no que a gente faz. Vivenciar emoções positivas. Eu não estou falando aqui de positivismo, eu estou falando de positividade. Positividade não é romantismo. Positividade é você dizer o seguinte, qual é o resultado que eu quero? Se ele é positivo, eu tenho que ter ações positivas. Ações positivas. Para que você construa efetivamente. Se eu estou falando em positividade, eu tenho que pensar a partir dessa perspectiva que é a sua inteligência positiva. O autoconhecimento tem a ver com em você dizer o seguinte, como é que eu penso? A minha mente, ela passa mais tempo pensando sobre coisas relacionadas a sentimentos de raiva, frustração, dúvida, culpa, vergonha, frustração, decepção. Ela passa mais tempo pensando nessas coisas, murmurar, ficar murmurando, reclamando. Ou ela passa mais tempo, de forma positiva, pensando em como ressignificar os fatos negativos e construir.
Isso é considerado, é um estudo de Stanford, nos Estados Unidos, do autor chamado Cesar Chamini. É um livro lindo chamado Inteligência Positiva, que eu recomendo vocês para ler. É um livro muito tranquilo de ler, fácil de ler, muito bacana, uma capinha amarela, um livro massa. E ele diz o seguinte, que é a força entre o seu sábio e os seus sabotadores que determina o seu nível de inteligência positiva. Se sua mente ela fica mais propensa a pensar positivamente, ela está funcionando com o seu sábio. Se ela fica pensando em coisas negativas, alimentando sentimentos ruins, ela está lhe sabotando. Então, olha só, e essa relação da positividade com a negatividade, ela é injusta, muito injusta. Para cada pensamento negativo, eu preciso de 3 positivos para neutralizar. Para cada emoção negativa, eu preciso de 3 positivas para neutralizar. Erva daninha nasce sozinha, ou não? Nasce só. Você não tem que plantar, não tem que adubar, não tem que alimentar com aguinha todo dia, ficar cuidando dela, nada. Raiva, frustração, dúvida, cresce sozinha. Agora, para nascer um jardim florido, com girassóis, com rosas bonitas, eu preciso de cuidar, ter intenção, plantar, né, cultivar. Então, para nascer o seu coração de criatividade, curiosidade, você tem que alimentar isso todo dia. Isso não brota sozinho, não. Então, a positividade, a negatividade é mais forte do que a positividade. Tem que lutar muito para que ela floresça. E aí, gente, falei da inteligência positiva, mas tem um estudo muito importante do mindset, que vocês ouviram aqui falar também. O próprio Rick Chester falou, né? Foi bacana a fala dele ontem, não? É um cara de mente, de inteligência positiva altíssima. E com o mindset correto, né? E com o mindset de crescimento. O mindset é a programação mental, né? Esse teórico político, Benjamin Barber, ele fala o seguinte: eu não divido o mundo entre os fracos e os fortes, nem entre os sucessos e os fracassos. Eu divido o mundo entre os que aprendem e os que não aprendem. Essa frase eu acho ela muito forte, porque se estamos na era do conhecimento, ela é muito oportuna. É aprender todos os dias. Erro bom é erro que se aprende. Errou, aprende, faz outra coisa. Reconstrói. E aí nós temos 2 tipos de mindset. O mindset de crescimento e o mindset fixo. A gente pode falar que o mindset de crescimento é o sábio funcionando. Ou o mindset fixo são os sabotadores ativos. O mindset de crescimento, a pessoa tolera o risco e o esforço. Outra coisa, ela entende que é no esforço que as coisas acontecem. Eu escutei uma palestra do Giovanni, do vôlei, onde ele falou o seguinte: minha gente, eu não sou um cara talentoso. Talentoso é o Tandy. Eu sou um cara esforçado. Aos 15 anos eu vi que eu não dava para o vôlei, que a bola não encaixava na minha mão. Eu fui atleta de vôlei também aqui em Pernambuco. E ele dizia assim, o cara me disse o seguinte: olha, esquece vôlei, a bola não encaixa na sua mão, esquece isso, vai fazer outra coisa, e jogar um outro esporte, enfim. E aí o Carlão, que era um atleta da geração anterior a ele, hoje é comentarista da Globo, e ele falou o seguinte: vem cá, cara, você quer jogar vôlei? Faz o seguinte, quando terminar aqui o treino, pega a parede, pega a bola na parede e fica batendo. Pá, 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 pá. Bate. Aí ele falou, bato quantas vezes? Ele falou, bate até doer o braço. O limite é a sua dor, porque vai lesionar. Então, você para na hora que doer. E você vai incansavelmente fazendo isso. E aí, tornou-se quem tornou-se, né? Então, gente, as pessoas toleram o esforço, o risco, são curiosos, criativos, adoram descobertas, identificam com clareza seus pontos fracos. Não ficam dizendo assim, não, isso aqui eu não tenho, não. Isso aqui estão falando de mim, mas eu não estou nem levando em consideração. Eles focam no aprendizado. Prestam atenção rigorosamente em informações que levam o crescimento. Eu dei uma palestra, na verdade uma aula,
Fui chamada... Aqui tem uma empresa de tecnologia da informação, uma multinacional chamada Accenture. E essa empresa, eu faço trabalho para eles há muito tempo. Já treinei 60 executivos lá. E aí, a gente conversando, a diretora me ligou, ela falou, Gabi, eu tenho um grupo aqui da Católica, da Universidade Católica aqui de Pernambuco, que eles vão apresentar um desafio para nós. Eles pegaram um desafio aqui da empresa, estão construindo as ideias para trazer a solução. Mas eu tive uma ideia nova, eu quero que eles apresentem para o presidente da empresa, para o Framil. Eu falei, poxa, bacana isso, então, né? Vai ser bacana. Não, não é só o Framil, não, vamos ter ele, né? Vamos ter o presidente e vamos ter também umas dezenas de pessoas aí. Então, pega esse pessoal e dá uma aula específica de comunicação, de oratória, de como se portar no palco, de como apresentar. Eu falei, tá bom, vamos lá. Aí, eram 25 pessoas. Das 25 pessoas que foram desafiadas, só 10 foram para essa aula extra. Das 10 pessoas que estavam lá presentes, eu observei só 4 extremamente interessadas. O que está interessado? É estar ali olhando, prestando atenção com atenção, é estar escrevendo, é estar perguntando, é estar interagindo, é estar assim, ó, prestando atenção rigorosamente às informações que podem levar ele ao crescimento. E aí, depois que apresentaram, terminaram tudo lá, tal, a diretora falou para mim assim, Gabi, vamos almoçar um dia? Ela disse, Gabi, vem cá, quem foi das pessoas que estavam com você que você percebeu que tinham uma diferenciação, que estavam interessadas? Quem foram dessas? Eu falei, ó, fácil para mim. Eu vivo lidando com gente, foi fácil identificar. Fulano, ciclano, beltrano, tatantá. Aí ela disse, também achei. Pegou o telefone, ligou para a diretora de recursos humanos e contratou os 4. Oportunidade é assim, gente. Pessoas que têm mindset de crescimento veem oportunidade, cheiram oportunidade. Vocês querem pensar um pouco a respeito de o que é oportunidade? Liga a luz para mim aqui, por favor, amigo. Eu queria que você contasse, aqui na sala, quantas coisas vermelhas vocês conseguem ver aqui? Vamos lá. Me conta quantas coisas vermelhas vocês veem aqui. Mais de 10? Você contou 10? Mais de 10? 4, 10, vamos considerar 10. Oi? 12? Beleza. Por que vocês não me falaram isso antes? Que tinham 12 coisas vermelhas aqui na sala. Precisou ver, né? Vocês não estavam observando antes, não estavam atentos a isso, né? Não era relevante. Exatamente, não era relevante. Oportunidade é exatamente igual a esse exemplo. A oportunidade, ela está do seu lado, assim como o vermelho está. Do seu lado. Vocês só viram o vermelho porque eu ativei a mente de vocês para o vermelho, não foi ou não foi? Na hora que eu ativei a mente, vocês viram. Uma mente que não está ativa à oportunidade, ao que se quer, ela não vai ver a oportunidade. A oportunidade está do seu lado, assim como o vermelho está do seu lado. Só com a mente ativa você vai conseguir enxergar. O rapaz falou aqui a respeito da oportunidade da universidade, não foi isso? Ele estava comendo, ouviu o som, largou o prato. E foi lá correr atrás para saber de onde era. Quem não tiver com a mente ativa não vê oportunidade, nem ouve oportunidade, nem cheira oportunidade. Quem está com a mente ativa faz isso. A minha vida foi resolvida por 2 coisas importantes. Um café e um almoço. Quantos cafés você toma? Ao longo de uma semana inteira? Vários. Quantos almoços? Vários. Mas a mente ativa. Agora, como é que ela fica ativa? Quando você determina um ponto onde você quer estar. Aquele ponto onde você quer estar é a ativação da sua mente. É ali que eu quero estar. Então, qualquer coisa que esteja relacionada com aquele ponto ali, vai lhe chamar a atenção. Alguém falou também aqui, parece que quando a gente está com aquele negócio na cabeça, vê a propaganda em todos os lugares.
Quem que falou isso? Tiago, não foi isso? Poxa, eu não estava nem pensando, mas quando eu fui ver, apareceu aquela faculdade em todo canto. Eu, caramba! Alguém já ficou grávida aqui? Alguém é mãe aqui? Quem é mãe aqui? Vocês viram mais grávidas quando vocês estavam grávidas? Você passa a ver coisas que você não via antes. Isso é muito importante. É marcar o ponto onde você quer chegar. Vamos lá. E as pessoas com mindset de crescimento entendem que precisam de tempo para que o potencial floresça. De tempo. A coisa não acontece de uma hora para outra. Agora, o mindset fixo, olha só, aprecia o talento e não o esforço. Eles, inclusive, acham que o esforço é uma coisa meio duvidosa. Acaba esforçado demais, eu acho que ele não tem muita inteligência, não. Ele é muito batalhador, né? Não sei. Acredita que os traços são imutáveis. Pau que nasce torto nunca se endireita, gente. Pessoas com mindset fixo fazem assim, não, o cara é muito desorganizado. Não vai dar para nada, não, gente. A vida inteira foi desorganizado, você vai se organizar agora? Que história é essa? Alguém já escutou coisas assim? Ah, a vida inteira foi irresponsável. Vai agora ser empreendedor? Se responsabilizar pela sua própria vida? Nunca conseguiu fazer nada, gente. Então, são frases que a gente escuta, e de modo geral, quando a gente é criança, e marca o nosso psiquismo, marca a nossa identidade, e que a gente tem dificuldade de prosperar. Montam estratégia de curtíssimo prazo, querem resultado rápido. Franquia, gente, não tem isso. Resultado é construído, não é? Você não vai ficar rico, milionário, de uma hora para outra. Mas você pode ficar. Os meninos não começaram aqui a Premier Pão do nada também, e milionário no seguinte. Mas com muita persistência eles foram lá e conseguiram. Acreditam que não há uma maneira de se tornar uma águia. Ou você nasce águia, ou não. E não é assim. São entusiasmados apenas pelo resultado e são movidos pelos rótulos. Rotulam as pessoas, se rotulam, se colocam um crachazinho no peito de que é assim, de maneira geral, são frases negativas a seu respeito, né? Então, a gente tem que pensar a respeito desses mindsets e começar a se desconstruir. Ou melhor, se esculpir como você deseja ser. Não aquela pedra bruta, mas como é que você deseja ser? Construir esse ideal. Então, gente, vejam só, a lógica começa por aqui. Autoestima, autoconhecimento, para se liderar, né? Autoconhecimento, construção agora de propósito. Construção de propósito. Propósito é um tema interessantíssimo, porque propósito orienta a gente. É exatamente como a foto, é uma bússola. É o propósito que vai te orientar, te guiar. E esse propósito ele é construído a partir de 3 perspectivas importantíssimas. Primeira delas, valores. Quais são os seus valores? Aquilo que você não abre mão de forma nenhuma. O amor, a paz, o conhecimento, a justiça, a segurança. Quais são os seus valores mais profundos que você não abre mão de forma alguma? Quando você vai fazer planejamento estratégico nas empresas, uma das primeiras coisas que se vê é a construção de valor, missão e visão de futuro. Por que botam isso? Por que os principais autores, na hora de construir todo o modelo de planejamento estratégico, partem desse primeiro pressuposto, que é a construção do valor, da missão e da visão? Porque é a partir dali que vai orientar toda a construção dos objetivos. Se você não tiver o propósito definido antes de construir o objetivo, você vai construir sobre uma base fraca. O propósito é a base para a construção dos seus objetivos. Inclusive, ele norteia seus sentimentos, seu comportamento, aonde você quer estar ou não quer estar, e orienta as suas ações. É aquela história, meu valor, meu propósito, minha construção, minha missão de vida é essa aqui. Vale a pena eu ficar sentindo o que eu estou sentindo? Não, bicho, não vale a pena. Você substitui, inclusive, sentimentos.
Você substitui, inclusive, situações onde você quer estar. Não, isso aqui não tem nada a ver comigo, gente. Eu estou aqui porque tem tudo a ver comigo. Contribuir tem a ver comigo. Contribuição é um valor muito forte para mim. Então, quando o Diego me chamou, Gabi, você vai lá falar para a gente? Eu digo, claro. Tem tudo a ver comigo. Então, propósito é o valor. Missão de vida, ela vamos fazer uma referência. Valor é como se fosse a blindagem do seu carro. Ela te deixa forte, te deixa seguro e te protege, os valores. A missão de vida é como se fosse o motor do seu carro. Vai te dar força. Você liga ele de manhã e ele te impulsiona para o que você quer. Aí eu falei, te impulsiona para o que você quer, não é isso? O que você quer é a visão. Então, olha para o carro. O carro é valor, blindagem, motor, a missão. E visão o que, Gabi? É quando você liga o Waze. É para lá que eu vou. Se você não tiver valores fortíssimos, eles vão enfraquecer você. Se não tiver uma missão potente, você anda pouco. E a visão de futuro é que vai te chamar. Porque, veja só, seja uma Lamborghini com motor de Lamborghini. Vocês viram a Lamborghini no primeiro vídeo? No vídeo? Aquele vídeo dá uma futucada, né? A sensação de estar naquele carro, de tantos obstáculos gigantescos aparecerem na nossa vida, são enormes. A sensação ruim de que, poxa, vai abrir o chão. A gente caminha, e aí quando vê, acontece uma bobagem. Ah, caramba, tudo que eu fiz ali deu errado. Batalhei, esse cliente ele desistiu. Vai surgir muitos obstáculos. Então, uma Lamborghini como aquela, ela só é Lamborghini porque ela tem motor de Lamborghini. Porque uma Lamborghini com motor de Fusca não serve. Nem um Fusca com motor de Lamborghini serve. Ele vai derrapar na primeira curva. Então, seja uma Lamborghini com motor de Lamborghini forte. E orientada. Enfrentar aquela nuvem negra ali que eles colocaram no vídeo, né? Aquela nuvem preta. É a hora que o batimento sobe. É a hora da decisão. Vou ou não vou? E vocês passaram por isso quando vocês decidiram, por exemplo, serem empreendedores ou não. Inclusive, uma salva de palmas para vocês. Eu louvo pessoas empreendedoras, porque não é fácil. Não é fácil. Então, vocês, quando decidiram empreender, é como entrar naquela nuvem. Mas depois que você utiliza a sua potência certa, você invade aquele espaço ali e vai embora. E encontra o oásis, vamos dizer assim. Encontra, mas na persistência, no esforço diário. Não pode parar. Então, e depois? Quando você constrói propósito, você vai começar a construir agora o quê? Os seus objetivos. Eu sei onde eu quero estar. Agora eu vou construir agora os objetivos que eu quero ir. Não só objetivos, mas as metas também. E aí os planos de ação. Objetivos, metas e plano de ação. Agora pensa só comigo aqui uma coisa. Uma informação que eu capturei para vocês aqui. Estima-se que apenas 3% das pessoas possuem objetivos. E só 1% escreve. 1% das pessoas escrevem detalhadamente aonde elas querem chegar e o que elas vão fazer. 1%. Esse 1% está aqui? Nessa sala? Se não tiver, que vocês pensem diferente a partir de hoje. Escrevam os objetivos, onde vocês querem chegar, quais são os passos que vocês têm que dar, o que você tem que fazer, como fazer, aonde fazer, quem vai fazer, quem vai te ajudar, qual é o prazo. Outra coisa muito importante é o prazo. Quando você vai entregar aquilo a você mesmo?
Então, definição de objetivos, eles têm que ser definidos a partir de uma perspectiva muito importante. Olha só, ou você define objetivos a partir do medo ou dos interesses. Ah, Gabi, meu objetivo não é uma coisa bacana? Mas às vezes é definido a partir do medo. E se ele for a partir do medo, ele é medíocre. Ele fica medíocre, média, ele fica abaixo do que poderia ser. Objetivo bom é feito, construído a partir dos interesses. Porque, olha só, quando você constrói a partir do medo, você está construindo a partir da sua mente fixa, a partir dos seus sabotadores. Mas quando você constrói a partir dos seus interesses, você constrói a partir da mente de crescimento e utilizando o seu sábio, a sua positividade. Então pense, eu estou criando objetivos a partir do medo ou dos meus interesses? Por que surgiu tanta onda de concurso público no Brasil? Medo. Medo de ficar desempregado, medo de empreender, medo. Isso está mudando e deverá diminuir muito, inclusive. Então, quando a gente constrói uma perspectiva a partir do medo, em busca de uma estabilidade, isso vai totalmente contrário ao mundo que a gente vive hoje. O mundo atual é um mundo complexo, instável, incerto. Não existe mais estabilidade. Isso é uma utopia. Total. Quando a gente pensa a partir do medo, eu estou buscando uma coisa que vai me puxar para baixo e não para cima. Objetivos a partir do interesse, eu tenho certeza absoluta. Quando o Diego, o Rafael, o Pedro construíram a Premia Pão, eles estavam pensando a partir do medo? De forma alguma. Era os interesses de construir um negócio grande, de trazer vários franqueados. Talvez até esses eventos aqui, o Premia Pão Experience, tenha sido idealizado lá atrás. Cara, vamos criar uma empresa que a gente possa fazer uma convenção linda, com todo mundo junto, com uma palestrante top, Gabi. Então, a gente vai idealizando isso. Todas as vezes que você vai construindo uma ideia, você idealiza tudo na frente, que você vai construir uma visão daquilo. Ah, eu já visionei muito. Já visionei esse momento aqui já. Cara, que legal falar para todo mundo, pessoas boas, empreendedores, empresários. Já pensei muitas vezes. Eu dou aula de coaching, sou professora de coaching, formação de coaching. Vamos ter uma próxima turma dia 2 de agosto, aqui em Recife. Formação de coaching, eu visualizava isso lá atrás. Cara, eu quero ainda ensinar coaching. Um coaching sério, não aquele coaching, aquela bobagem. Um coaching sério, um coaching profundo, que mexa com as pessoas. Então, gente, agora, é preciso, para construir objetivos, seguir um processo, tá? Que processo? Gestão do tempo. O próprio Peter Drucker falou o seguinte: a primeira coisa que você tem que fazer para pensar em autoliderança e autogestão é saber gerir bem o seu tempo. Organizar bem o tempo. Eu uso, por exemplo, o Google Agenda há 12 anos. E isso me orientou muito. Eu diria que foi um grande diferencial na minha vida. Cada ação dentro do seu tempo. Até uma ligação eu ponho. Gestão do tempo. Depois, ter um macro objetivo, uma grande visão. Definir objetivo. Os objetivos crucialmente importantes. Escolhe 2. 3 no máximo. Mais não, que isso é loucura. Coloca, além do teu redemoinho de coisa, bota 2 ou 3. Traça metas para que se chegar em cada objetivo. Cada objetivo tem uma meta, ou tem um conjunto de metas. E definir os planos de ação para executar cada meta. Feito isso, você definindo tudo isso, você vai agora desenvolver o quê? As suas competências e habilidades. Então, gente, o processo de autoliderança é de fato um processo. Não acha que eu me lidero, aí faz uma pose de... Não é assim, não. É um processo. Se você seguir, você vai conseguir.
Agora, gestão de tempo, uma liberdade que eu vou dar a vocês agora, uma libertação, é que gestão do tempo não é técnica. Infelizmente, tem muito autor por aí que fazem livros maravilhosos até, mas no sumo, a gestão de tempo não é técnica. É atitude, é disciplina. É disciplina. Ter gestão de tempo é você fazer as coisas na hora certa, é fazer o que tem que ser feito. E para a gente que trabalha, vocês que trabalham como empreendedores e muitas vezes sozinhos, não é isso? É ou não é? Isso é fundamental. Eu sou profissional liberal e também faço isso. E foi no dia que eu me tornei profissional liberal que eu falei, se eu não tiver isso aqui, eu não vou conseguir fazer nada mais. Porque eu vou misturar tudo, cliente, horário, tudo. Então, gestão de tempo é fundamental, é uma grande atitude. E na vida, a gente ter esse tripé aqui. Harmonizar a vida entre os tempos para você, o tempo para o trabalho e o tempo para a sua família. Isso dá a você harmonia e traz equilíbrio emocional. Porque todas as três áreas aqui são fundamentais. Agora, olha para mim aqui, a gente caminhando já para encerrar, tá? Quando você tem um objetivo hoje, você está aqui, né? Aí você fala, não, vou me dar um objetivo simples, aquele objetivo que não esfria a espinha. Aí você vai ter um conjunto de ações para chegar aqui. Maravilha. Aí você fala, não, eu não vou ter um objetivo simples, não. Eu vou me desafiar, eu vou colocar um objetivo mais ampliado. Vai ser aqui. Eu quero chegar aqui. Perceba que para você chegar aqui, você tem que fazer esse conjunto. Você vai ter que fazer esse conjunto aqui de ações e mais esse outro, além desse primeiro. Pessoas que marcam objetivos simples jamais chegarão aqui, porque elas não estão dispostas a fazer esse conjunto de ação aqui. As pessoas que querem objetivos ampliados, elas têm que entender que elas têm um outro conjunto de ação, diferente de quem tem objetivos simples. Elas têm que fazer o a mais. E o sucesso, a diferenciação, ela está aqui. Quando você resolve fazer além do que as pessoas normais fazem. E a felicidade, Gabi? Ela está no processo. Ela está nessa jornada, nessa caminhada inteira, nessa construção toda aqui. Ela é um processo, não é algo a se chegar. É o dia a dia, é o processo. Então, vamos lá construindo as metas, estabelece a situação desejada e começa. A meta 1, a meta 2, a meta 3, o plano de ação para construir a primeira meta, o plano de ação para construir a segunda meta, e você vai caminhando. E você vai entrando aqui no nível de satisfação, de celebração, de autorrealização, que te impulsiona para a segunda, para a terceira meta, até você chegar lá onde você deseja, nessa situação ideal, daqui a 3, 4, 5 anos. Aonde você quer estar? 3 pilares importantíssimos para resultado. O que vai te dar vantagem competitiva? 3 coisas fundamentais. Velocidade. Rapidez na tomada de decisão. Analise profundamente, mas não demore. Não fique lambendo aquela coisa. Tem gente que fica lambendo, né? E vai analisar e pensa, passa 3 meses para resolver. E olha aqui, olha ali. Fica querendo um preciosismo. O ótimo acaba ficando inimigo do bem feito, né? Do feito. Pode fazer. Decide. Velocidade na decisão. Precisão, acuidade. Eu só consigo ter precisão se eu analisar bem. Mas não extremamente. A análise suficiente para você tomar uma decisão certa. E ser uma decisão com acuidade. E a terceira coisa é o comprometimento e constância. Constância, foco, né? A constância tem a ver com a disciplina, a perseverança. A garra, tem um livro bacana chamado Garra, da Angela Duckworth. A garra, o que é a garra? A garra é o seguinte, é você ter paixão,
pelo que você faz. É você ter direção, saber para onde você vai e você ter perseverança. Esse é o conjunto que forma a garra. Bora repetir? Garra tem a ver com paixão, tem a ver com direção e tem a ver com perseverança. Só 10% das pessoas têm garra. Porque ou elas não estão apaixonadas, ou elas não têm perseverança, ou elas não têm norte, direção. E agora eu queria que vocês respondessem. Meu tempo encerrou aqui, já estou realmente terminando. Eu queria que vocês respondessem para vocês mesmos. Reflitam um pouquinho. O que é necessário ser feito que eu ainda não fiz, mas se eu fizer, vai me trazer um resultado gigantesco? Não pense que é uma grande ação. São, às vezes, pequenas ações. É um conjuntinho pequeno de coisas assim. Poxa, esse tempo que a Gabi falou aqui me veio uns insights. O que é que eu tenho que fazer que eu ainda não fiz, mas se eu fizer, vai me trazer um enorme resultado? Então, pensem bem, né? Aqui está a lógica da autoliderança, é aprender, saber ser feliz, ter autoestima elevada, ter autoconhecimento, ter propósito, definição clara de objetivos e agir, executar. E executar. Então, gente, muito obrigado, fiquem com Deus, sucesso vem como consequência e tenham um excelente fim de convenção para vocês. Obrigada.